Irmãos e irmãs, eu gostaria de me dedicar à primeira leitura, porque no final de semana nós tivemos aquela passagem em que Pedro é repreendido por Jesus. Não sei se vocês se lembram. Jesus começa então, depois que Pedro faz a sua profissão de fé, Jesus começa então a dizer a missão do Messias, que Messias que ele é. Então ele vai de fato assumir o Messias servo sofredor, ou seja, ele vai então para Jerusalém, vai morrer, ser rejeitado pelos anciãos, sacerdotes, morrer na cruz e ressuscitar. E começa a explicar para os apóstolos, é o primeiro anúncio da paixão, do sofrimento de Jesus. E Pedro tem uma atitude, chama Jesus à parte e repreende Jesus, e diz assim: Senhor, Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. E Jesus responde de uma maneira muito firme com ele, dizendo assim: vá de retro, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então a gente vê que Jesus faz uma distinção aqui das coisas de Deus, entender com a sabedoria meramente, entender com a sabedoria meramente natural da razão, e uma sabedoria ou uma inteligência iluminada pelo Espírito. Então há uma diferença. E aqui São Paulo ele explica isso. Ele usa até um conceito do homem espiritual e do homem psíquico. Então o que ele diz aqui? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Então, vamos entender agora, por exemplo, aplicar isso nesse fato que eu relatei da paixão, desse momento com Jesus. Então, Pedro lia o fato com a luz natural da razão. Ele olhava, imagina, se uma pessoa te diz assim: olha, eu vou lá e vou sofrer, vai acontecer coisas ruins para mim. Pela luz natural da razão, você vai dizer o quê? Claro, que isso nunca te aconteça, se você gosta da pessoa. Só que é preciso ponderar essa realidade que Jesus falava, não pela luz apenas da razão, mas pela luz do Espírito. Precisa ser iluminado pela graça de Deus para compreendermos as coisas de Deus, senão nós não entendemos. Se nós ficamos apenas com o nosso conhecimento, nós não vamos conseguir ser discípulos de Jesus, porque viver o que Jesus nos pede para viver só é possível nessa comunhão no Espírito. Essa graça, essa vida iluminada pela graça de Deus, senão não conseguimos entender. Tem coisas que vão muito além da gente, e certas decisões que a gente vai tomar, a gente não vai conseguir tomar, não de acordo com o Evangelho, porque vai nos parecer muito difícil, muito radical, eu não vou conseguir fazer, não vai dar. Não entendemos. Por quê? Porque precisa dessa comunhão. Um exemplo concreto, por exemplo, São Paulo, o próprio Paulo, ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, porque ele entendia que naquele momento, ele olhava e dizia: isso aqui é uma seita que está atingindo a pureza da fé judaica, é preciso então combater essa fé.
Ele não estava indo por maldade, ele tinha uma intenção reta, queria purificar a sua fé, manter a fé firme. Então, aí entra Deus, né? Deus, Jesus vem e derrama, e aparece, derrama o seu Espírito no coração dele. E a partir daquele momento, então, ele começa a ler a realidade, não mais com os seus olhos agora, não só com a sua compreensão que ele tinha, mas agora não, ele percebe de fato que ali não é uma seita, é o próprio Deus que está ali, né? Ele mesmo se manifestou ali, e Jesus é o Senhor. Então, há uma mudança, ele começa a olhar aquela realidade de uma forma diferente, né? Não mais agora segundo os seus critérios, mas agora uma graça segundo aquilo que o Espírito suscita no seu coração. Então o cristão, ele tem os pés no chão, ele olha a realidade, ele está inserido na realidade, mas o seu coração está em comunhão com Deus. É preciso, né, ter a mão no pulso do tempo, mas o coração em comunhão com Deus. Então sim, nós vamos ler a realidade que nós vivemos, não apenas com os nossos olhos, mas em comunhão com Deus. Termos um olhar de fé sobre a realidade que vivemos. Não de forma alienada, não. Mas olhando a realidade que nós vivemos, mas com um olhar iluminado pela graça de Deus. À luz do Evangelho, não apenas com os nossos critérios, mas pela graça de Deus. Aí sim, então nós começamos a perceber os sinais de Deus. Quando a graça, quando Deus quando a nossa vida está unida, está em comunhão com Deus, nós percebemos aquilo que está invisível. Percebemos, na realidade, os fatos, começamos a, por exemplo, a unir os fatos da nossa vida. Entender por que aquilo aconteceu naquele tempo, aquilo aconteceu depois. Agora, quando a gente não está iluminado, não está iluminado por essa graça, nós, quando estamos no mundo, a gente vê tudo com um fato isolado. Na verdade, a gente vê assim, isso aqui é uma coisa, isso aqui não tem nada a ver com isso, isso aqui é outra coisa, aquilo ali, assim, né? Mas para Deus não é assim. Toda a nossa vida tem um propósito. Nós estamos aqui não é porque simplesmente nascemos ao acaso, né? Então Deus nos chamou à vida e tem uma vocação, um chamado para nós, uma missão. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós começamos a discernir isso e perceber qual é o nosso chamado, para que nós estamos aqui, qual é o sentido da nossa vida. E e começamos a olhar para a nossa vida e perceber, não, para aí, agora eu entendo por que aconteceu assim. Agora eu entendo por que não deu certo aquele negócio lá. Porque Deus já estava me protegendo. A gente começa a ver situações da nossa vida coisas que a gente poderia ter sofrido um acidente, que poderia ter acontecido isso, e não aconteceu. A gente consegue ler aquele fato, não simplesmente como obra do acaso, mas não, quando a gente começa a perceber a mão protetora de Deus que está conduzindo todas as coisas. Então, esse é o homem espiritual, a mulher, homem no sentido, amplo da palavra, o ser humano, o homem e a mulher espiritual, aqueles que estão em comunhão com Deus, que olham a realidade segundo Deus, porque senão vai acontecer como Jesus disse no Evangelho do final de semana, né? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Só que como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou perder a minha vida por Jesus? Se eu não estou em comunhão, eu não vou entender isso. Não tem como tu entender isso se você não está em comunhão com Deus. Não tem como. Você não vai fazer isso. Entende? Só de fato uma compreensão sobrenatural, uma graça para você entender isso. Senão a gente vai... Não, a tendência que a gente tem é outra. Eu quero aproveitar a vida, não é isso? Eu quero, a gente quer fazer isso, fazer festa, fazer não sei o quê, a gente começa a direcionar a sua vida para aproveitar e ter muitos prazeres nessa vida. Agora, quando começa a falar em renúncia, sofrimento, doação, servir,
né, dar de si mesmo, renunciar, amar o inimigo, né, oferecer a outra face, essas coisas a gente não vai entender. Porque não é uma questão só de natural isso, não está na nossa natureza isso. Tem que ser uma natureza iluminada pela graça, um coração cheio de Deus, cheio da graça de Deus. Então você começa aos poucos a entender o sentido, por exemplo, de uma renúncia, o sentido verdadeiro do amor, de fato, da fidelidade, a renúncia, a importância de servir, de não pensar só em si mesmo, de dar-se, o amor pessoal por Jesus, a vida eterna, o céu. Então tudo começa a fazer sentido a partir disso, a partir dessa graça, dessa razão que é iluminada pela graça de Deus. É muito importante a gente entender isso aqui, né? Senão a gente vai criando uma fé ou uma maneira de viver que nos agrada, mas não significa que seja o caminho que Deus tem para nós, né? Então nem tudo que nos agrada a Deus, né? Então é preciso de fato então de buscar esse encontro pessoal com Deus. Então o que eu faço? Realmente preciso buscar a vida de oração, preciso buscar os sacramentos, os mandamentos, buscar esse encontro, pedir esse Espírito Santo que venha me iluminar, buscar fazer retiros, buscar realmente esse encontro, buscar Deus na minha vida, buscar esse encontro pessoal que depende não só de nós, mas também dele. Mas procuramos facilitar isso, de fato buscá-lo na oração, buscá-lo de uma forma mais concreta, para que a gente possa discernir, né, segundo o Espírito e não segundo simplesmente a nossa natureza, tá? Aí então vamos poder, né, direcionar a nossa vida para onde Deus deseja. Então pedimos ao Senhor Jesus, né, que derrame o seu Santo Espírito sobre nós, sobre todos nós, sobre as pessoas, e que a gente esteja aberto para poder perceber, né, a sua presença, o seu amor, né, por cada um de nós. Vamos fazer um breve momento de silêncio agora, então acolhendo no nosso coração essa palavra, que não é qualquer palavra, é a palavra de Deus que vem nos iluminar, vem nos fortalecer. Então, guardamos em nosso coração e meditamos por um breve momento essa palavra.